Olá pessoal, eu sou o Chef Bueno e hoje vim trazer mais uma receita espetacular para vocês. Torta de morango. Então vem comigo que essa receita é muito boa. E para começar a nossa receita, em uma cumbuca eu vou adicionar 250 gramas de farinha de trigo. Essa farinha de trigo é aquela farinha de trigo que não tem fermento, tá bom? E também vamos adicionar 125 gramas de açúcar refinado. A conversão desses ingredientes para xícara, essa quantidade, vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Então é só você abrir a descrição no maisinho ali e você vai ver toda essa conversão para medidas caseiras, tá? Então o açúcar e a farinha de trigo nós vamos misturar. Então dou uma breve misturadinha assim só para ela poder ficar bem homogêneo, de certa forma, esses dois ingredientes. Então, como vocês perceberam, primeiro eu vou adicionando os secos. Por que eu gosto de adicionar primeiro o seco? Pois esse modo de trabalho que eu gosto de trabalhar é o modo sablagem, que é a técnica sablagem, onde nós vamos adicionando ele primeiro e depois nós vamos adicionar então 125 gramas de manteiga. A manteiga, se vocês repararem, eu gosto de picar ela quadradinho dessa forma, porque nós vamos começar a dar pequenos beliscão nessa massa, nessa manteiga, junto com essa mistura da farinha de trigo com açúcar, para formar tipo uma areinha. Então, essa massa que nós estamos fazendo hoje é a sablé, que significa justamente arenoso. Então, já dando sentido já que ela é uma massa justamente que tem que ficar nessa forma meio que assim, mais crocante, que ela acaba diluindo de certa forma. Então, ela é uma massa extremamente gostosa. Entre as massas das técnicas francesas, assim, a massa sablé, a soufflé e a brisée, essa é a massa que eu mais gosto, sinceramente. Pois eu acho ela docinha, ela dá para você fazer adaptações que deixa ela ainda muito mais gostosa. Então vamos supor, você queira colocar nela, vamos supor aqui, um pouquinho de farinha de amêndoas. Ficaria espetacular essa massa. Se você quiser fazer uma versão um pouquinho mais barata, querer colocar um pouquinho de amendoim, farinha de amendoim, ficaria show também. Então o legal dessa massa é justamente isso, que ela é uma massa versátil, saborosa e que fica bem gostosa mesmo para nós poder trabalhar. Então eu vou amassando, como vocês vão percebendo aqui, ó. Vai formando aos pouquinhos umas areinhas. A manteiga, pessoal, que eu adicionei é uma manteiga gelada, porque como nós falamos de uma massa de torta, nós não queremos que ela desenvolva o glúten, pois nós queremos uma massa crocante. Nós não queremos aquela massa maçudo, como se fosse um pão. Não. Nós queremos uma massa crocante que nós vamos colocar na boca, mordê-la e ela vai desmanchar. Então a manteiga justamente ela vai ajudar o glúten a não desenvolver tanto. Então por isso que nós entramos com essa manteiga fria aqui, justamente para essa parte, tá? Então vamos amassando muito bem, beliscando tudo bem certinho, para que essa massa fique justamente bem homogênea. Então legal você ir beliscando muito bem todas essas partes, porque nós não queremos que fique muito, uma massa que não esteja muito bem, pois nós não queremos uma massa que não esteja muito bem dividido esses ingredientes, tá? Então vai amassando, você vai percebendo aqui, ó, mudou já o aspecto dessa massa já, né? Então a farinha de trigo, vocês estão percebendo, ó, como que tá bem areinha mesmo, de certa forma. Então, o próprio nome dela já diz isso aí mesmo, como que essa massa tem que ficar nesse processo. Então, método sablagem, nós vamos então fazer primeiro uma areinha justamente com a manteiga fria. Então, bom, agora já está bem diluído todos os ingredientes. Agora sim que eu vou entrar com a parte líquida. Essa parte líquida eu sempre entro por último, justamente para eu ter um controle melhor dessa qualidade dessa massa. Eu não quero uma massa muito úmida para poder trabalhar, para poder colocar na nossa forma depois.
Então, por isso que eu acabo entrando por último com o ovo, que vai ser o nosso líquido, então, no dia. Então, aqui eu tenho um ovo, eu bati ele, misturar toda essa parte da clara com a gema, e eu vou adicionar metade dele. Vou dar uma mexidinha aqui justamente para poder sentir essa massa, se ela vai pedir um pouquinho do restante desse ovo ou se eu vou ter que pegar outro ovo para poder estar fazendo ela. Como que nós vamos definir essa questão assim, de quantidade de ovo? É sentindo como que a massa vai se comportar. Dependendo da farinha de trigo que nós trabalhar, a marca, ela vai absorver um pouquinho mais desse líquido. Então vai pedir um pouquinho mais de umidade, então, do ovo. Dependendo da marca da farinha de trigo, ela vai absorver menos, então você não vai precisar colocar nem metade desse ovo. Então tudo vai depender mesmo desse fator da farinha de trigo e do ovo que também você vai estar trabalhando, pois nós temos os ovos pequenos, temos os ovos jumbos também, então cada ovo assim tem uma quantidade diferente. Então nós vamos ter uma variação de tipo de ovos mais ou menos de 30 ml, então é uma variação bem grande para quando nós pensamos assim para essa umidade que pode estar entrando. Por isso justamente que eu falo para vocês ir colocando aos poucos e vão sentindo a sua massa, tá? Então vamos amassando muito bem agora. Não precisamos sovar essa massa. Nós não queremos sovar a massa porque justamente quando nós sovamos a massa, ajuda a desenvolver o glúten e não é isso que queremos. No meu caso aqui, ó, a minha massa tá ficando boa já de certa forma para poder já estar guardando ela. Eu acredito que não vai ser necessário entrar com mais quantidade de ovos. Então agora eu só vou amassando elas e diluindo, incorporando ela muito bem para toda a massa. Então vamos só confirmar só se não vai ser necessário um pouquinho mais de ovo ou não. Bom, a quantidade aqui assim, de ovo que foi a suficiente. Então se vocês repararem, ficou uma massa bem grudadinha. Ela dá para nós formar uma bolinha. Então nós fazemos essa bolinha justamente porque agora nós vamos passar o plástico filme nela e levar para refrigeração por volta de uns 20 minutinhos, tá? Então esse tempo também em refrigeração, antes de nós abrir essa massa, também ajuda a fazer a manteiga ser incorporada por essa farinha de trigo e também para evitar também o desenvolvimento desse glúten que nós não queremos. Então agora eu envolvo toda essa massa aqui e eu vou levar para a refrigeração, 20 minutinhos, então já voltamos. Enquanto nossa massa ainda está na geladeira, então nós vamos começar a fazer o nosso creme confeiteiro. E para essa parte é muito simples, então nós vamos começar adicionando 250 ml de leite em uma panelinha. Vou adicionar também 3 colheres de sopa de açúcar, o açúcar refinado que eu gosto de colocar. E também vou adicionar uma colherzinha de essência de baunilha. Você pode colocar essência de baunilha de verdade se quiser, mas a baunilha de verdade é um pouquinho mais caro esse custo dela. Então nós vamos deixar aqui reservado, porque daqui a pouco já vou levar ela para começar a aquecer. Então vocês já vão entender o segundo passo. Outra parte também que nós vamos deixar preparado aqui são também 2 unidades de gema de ovo. A gema de ovo, pessoal, nós temos aquele costume de tirar a capinha dela. É necessário? Não é necessário, pois não vai tirar aquele cheiro de ovo. O cheiro de ovo vem justamente quando nós estamos trabalhando com um ovo um pouquinho mais velho, então vai produzir um pouquinho mais de gases, que é um enxofre, que acaba sendo produzido dentro dos ovos mais velhos. Então, ovos frescos é a receita para não ter aquele cheiro de ovo para seu preparo. E também vou adicionar 1 colher de amido de milho. Eu gosto agora de pegar e bater com foizinho mesmo, pois eu vou dar uma branqueada nesse ingrediente aqui. Então, vamos mexendo e misturando ele muito bem. Após nós fazer essa parte, o que nós vamos fazer? Nós vamos deixar ele reservado, não vai misturar junto com aquele leite, com açúcar, com aquela parte, negativo. Esse daqui vai ficar esperando um pouquinho para ser incorporado aos demais ingredientes. Então você já vai ver como que é importante esse processo que nós vamos estar entrando com ele. Então olha como fica a textura dele, tá vendo? Fica um creminho amarelinho
e meio que esbranquiçado de certa forma. Então, o amido e a gema. O que nós podemos fazer caso eu não tenha amido de milho em casa, Jarpueno? O que eu faço? Bom, pode colocar a farinha de trigo. Uma colher, 2 colherzinhas de farinha de trigo também vai dar certo para nós estar fazendo a nossa receita. Então, agora é somente vamos reservar essa parte e vamos levar o nosso preparo inicial, que é o do leite, o açúcar e a essência de baunilha, ao fogo baixo, de preferência, para que ele comece a aquecer. Então aqui vocês já vão ver o processo, um momentinho só que nós já vamos mudar ali para o fogão. Agora sim nós vamos fazer a nossa parte do creme confeiteiro. Então agora eu vou começar a colocar ele para aquecer. Eu coloquei em temperatura média desse fogo para não ter perigo desse leite ferver, pois nós não queremos que ele forme aquela nata. O leite apenas tem que ficar quente. Então quando começar a formar aquelas bolinhas nas laterais dessa panela, aí sim nós vamos perceber que o leite está quente e pronto para a nossa segunda etapa, que vai ser a temperagem, que nós vamos pegar metade desse líquido e vamos adicionar junto com aquela misturinha que nós fizemos agora inicialmente, a misturinha da gema juntamente com amido de milho. Essa técnica, quando nós misturamos o líquido junto com o amido de milho ali com a gema, se chama temperagem, tá? Então ela é muito importante, esse processo, essa etapa, justamente para dar certo e não talhar o nosso creme confeiteiro. Então a ordem dos fatores nesse momento, sim, é muito importante. Então nós não podemos misturar os dois antes de levar para o fogo, tá bom? O nosso leite já aqueceu e agora sim que eu vou adicionar a metade desse leite juntamente com a nossa misturinha inicial. Eu gosto de misturar aqui agora com fouet para que ele fique bem diluído e não tenha perigo de empelotar. Então, dou uma breve misturada aqui, vou mexendo. E esse outro leite aqui, ele está aquecendo ainda. Então, está em fogo baixo, justamente para ele não ferver nesse momento. Então, quando vocês perceberem que ele já ficou assim, ó, sem estar empelotadinho nem nada, aí sim nós vamos voltar para essa mistura novamente aqui do fogo, tá? E agora sim eu vou voltar a nossa mistura para a panela junto com o restante do leite e vou mexer ela. Por que eu não vou mexer com o fouet como estava mexendo antes? Pois o fouet, quando nós trabalhamos com uma panela de alumínio, ele pode acabar fazendo o seu creme confeiteiro ficar esverdeado. Então acaba soltando algum tipo de resina, algum componente lá na panela de alumínio que vai deixar ele com aquela coloração não muito legal. Então eu não gosto muito de trabalhar com fouet nesse momento e também para não riscar a panela. Então essas espátulas assim eu acho maravilhosa para poder trabalhar, justamente porque dá para nós mexer produtos quentes, produtos frios tranquilamente para não riscar nossas panelas. Então ele raspa muito bem, então ela é espátula de plástico temperado, ou também como conhecido como pão duro. Então não sei qual que é a região que você mora, como que ele vai ser chamado, mas deixa aqui no comentário para nós saber também como que ele é chamado aí na sua região. Então, rapidamente ele já vai começar a engrossar, vocês vão perceber. Então aqui no meu caso, ele já está pronto. Olha como ficou um creme bonito e bem amarelinho, bem lisinho. Então ficou maravilhoso o cheiro dele. Então agora é só desligar e vamos reservar ele novamente para nós poder trabalhar com a nossa massa. Com a nossa massa eu gosto de trabalhar com duas formas, gente. Então eu vou deixar o plástico dela assim mesmo, tá? Não vou descartar e também não vou abrir ela em cima de farinha de trigo. Então tem gente que gosta bastante de utilizar farinha de trigo para poder estar abrindo ela, mas não, eu gosto de utilizar um pulo do gato, que é justamente para facilitar na hora que nós vamos transportá-la para a nossa forma. E uma coisa que é legal assim quando nós trabalhamos dessa forma, fazendo esse transporte dela em cima do plástico, que nós não precisamos fazer aquelas partes assim que vai deixar a massa com uma pistinha de skate depois que assala. Então nós vamos ter uma cocção, um cozimento dessa massa, dessa torta, totalmente igual, retinho. Então agora eu pego minha massa, vou dar uma pequena aqui achatadinha nela. E agora com a ajuda do rolo eu vou abrindo. Caso a sua massa ela comece a grudar no rolo, o que você pode fazer? É pegar outro plástico filme aqui
aqui da lâmina você pegou no refrigerador e vai abrindo ela. Então ela não vai grudar aqui no seu rolo. Então vai dando certinho, então vai abrindo e tente abrir espessura igual, gente. Então normalmente uma espessura legal para uma massa de torta vai ser em torno de 3 a 4 milímetros, tá? Então nós vamos pegando essa massa e vamos abrindo ela no sentido totalmente igual, porque nós queremos uma cocção bem uniforme dessa massa. Então nós queremos a textura dela, o tempo de cozimento dela igual por si toda, tá? Então nós sempre pegamos aqui essa nossa forma e vamos analisando. Deu certo o tamanho? Ainda não, falta mais um pouco. Então aqui agora eu vou, estico, abro um pouquinho mais para um lado, abro um pouquinho mais para o outro lado. Aqui, ó, tá vendo? Ela começou a esquentar, né? Por causa da temperatura ambiente. Então ela facilita um pouquinho mais nessa parte aqui, começar já a grudar no nosso rolo. Mas no caso aqui ainda vai dar certo, então para nós poder trabalhar tranquilamente, sem precisar do apoio do outro plástico filme. Pronto, aqui. A espessura da nossa massa ficou tecnicamente assim, simétrico, não tá uma parte desproporcional à outra. O tamanho da minha torta aqui, já da minha massa, já tá ótima para poder colocar em cima da nossa forma. Então agora sim nós vamos conseguir abrir ela. Então agora sim nós vamos conseguir posicionar ela, que eu falei errado ali, né, abri-la, posicionar ela na nossa forma. Então, com cuidado aqui, o que eu vou fazendo? Eu vou colocando a mão aqui debaixo da nossa torta, da nossa massa da torta. Agora eu trago a forma até aqui e por causa do plástico filme eu tenho essa firmeza sem ela quebrar antes da hora. Então, por isso que eu gosto de trabalhar com o plástico filme nesse momento. Então, eu só coloco aqui e posiciono. Agora vem um momento muito legal, gente, um pulo também do gato muito importante para vocês, é que vocês devem levantando essa massa e vamos posicionando ela. Nós não cortamos esse excesso de massa agora. Primeiro você posiciona, deixa o plástico filme para ser retirado pela última parte, para poder ir ajeitando essa massa. Então, vocês estão vendo aqui, ó, eu estou só levantando e posicionando ela até aqui na paredezinha da nossa forma. Então aí sim nós vamos ter uma massa totalmente simétrica, assim, sabe? Que vai ser uma massa que não vai ter aquela pistinha de skate maçudo, que não cozinhou direito, porque aí estaria muito grossa. Então olha aqui como vai ficando uma massa bem legal, bem bonita. E como que eu vou retirando o excesso? Eu pego as costas da minha faca e vou retirando totalmente o excesso da nossa forma. Então, aqui estou retirando, vou retirando, vou retirando, e assim nós vamos ter uma borda dessa torta bonita, não vai ficar aquela borda perdida, sabe? Então, fica muito legal assim, o resultado dessa massa, quando nós trabalhamos de uma forma assim, bem trabalhado. Então, daria para nós fazer aquela base de massa de biscoito maisena? Daria, com certeza, tá certo, mas essa massa por si só aqui, ela é maravilhosa, então não tem comparação com uma massa de biscoito maisena. Então aqui eu vou te retirando o excesso dela. Essa massinha aqui dá para fazer umas 3, 4 tortinhas daquelas pequenas, sabe, aquelas tortinhas pequenininhas. Ficaria também um trabalho bem legal para poder estar fazendo agora, mas no caso eu estou só fazendo essa grande hoje mesmo, para que vocês possam aprender certinho como está fazendo ela. Então observem como que ficou a borda dessa torta. Não ficou bonito? Ficou bem legal o resultado dela, né? E vocês estão vendo que não ficou aquela torta desproporcional, então uma parte mais grosso, cheio de buraquinho, não, ficou totalmente aqui assim bem
bem homogêneo, ficou uma torta retinha de massa, proporcional em quantidade de massa para cada lado. Então é desse jeito que vocês têm que fazer a massa, principalmente se vocês forem fazer para a venda. Esse restante de massa que sobrou, você poderia estar congelando ele cru, então você pegaria, envolveria novamente em plástico filme, leva para o congelador, um congelador onde que não vai ter muita oscilação de temperatura, etiqueta ela, que é fundamental fazer a etiquetagem dos seus produtos que vocês vão congelar, e pode deixar ela até um mês lá. Então aí depois, quando você for trabalhar com ela novamente, você vai tirar do refrigerador, colocar em refrigeração na geladeira e deixar ela por volta de umas 4 horas até ir trabalhar com ela. Aí depois você já pode trabalhar normal, pode colocar ela em cima da sua bancada, abrir, para depois ir assar ela. E antes de nós levar a nossa massa para assar, nós vamos pegar papel manteiga, nós vamos colocar em cima da nossa massa. Não é necessário fazer aqueles furinhos com um garfo para não estufar, porque nós vamos colocar algum tipo de leguminoso aqui para poder dar um peso em cima. Então eu vou utilizar aqui o feijão. Então ele vai ajudar que a nossa massa não estufe, então vai ficar bem firminha. Esse feijão nós vamos tirar juntamente com papel manteiga como se fosse uma trouxinha. Então depois de 10 minutos nós pegamos, fazemos uma trouxinha, levantamos e tiramos ele de cima da nossa massa para que ele possa terminar de assar. Então ele vai ficar no forno por volta de uns 15 a 20 minutos, depende justamente do seu forno. O forno tem que estar em temperatura 180 a 190 graus e pré-aquecido, então não se esqueça dessa parte importante. Então agora nós vamos levar a nossa massa para assar. Alguns momentos depois... Aqui no meu forno foram exatamente 27 minutos para a nossa massa ficar desse jeito. Então eu vou dar um zoom para vocês darem uma olhada como ela ficou. E a nossa massa já está pronta, então se vocês repararem, as bordinhas dela ficaram bem douradinhas. Então ficou linda. E o meio dela também está cozido, então está levemente dourado. Ele não fica tão dourado como essa parte, justamente porque... nós colocamos o papel primeiro, aqui nessa parte, depois nós retiramos, então a diferença de cor é bem visível mesmo, né? Mas ficou uma massa linda, bem cozida, e agora nós vamos recheá-la. Então para nós rechear essa massa, aqui está o nosso creme confeiteiro, eu vou dar uma mexidinha nele, para que ele volte a ficar bem cremosinho, bem homogêneo. Tirei ele da geladeira, depois de um tempinho. O interessante é que ele esteja geladinho mesmo para nós poder trabalhar, tá? Então, olha como que ele tá, um creme bem liso e bem bonitinho, tá vendo? Então ele tá a textura certinha. Agora é só despejar. Agora sim nós vamos espalhar muito bem na nossa massa. Essa massa, gente, se vocês repararem assim, ela ficou bem douradinha, ficou uma massa bem, de certa forma, homogênea. Não ficou uma massa que quebrou facilmente. Pro forno ela deu certinho, não estufou mesmo sem nós fazer o furinho. Então por isso que eu falei para vocês inicialmente antes, que não é tão necessário assim ficar fazendo aqueles furinhos com garfo, mas sim, você colocando aquele peso, nós vamos ter uma massa mais retinha e sem nenhum furinho também, uma imperfeição que pode ajudar a quebrar a nossa massa, porque você estaria deixando ela um pouquinho mais sensível nos pontos onde você furou. E quando nós pensamos em torta com creme confeiteiro, logo vem à nossa mente um morango. Então agora sim, eu fui e piquei os morangos e vou estar dispondo eles aqui em cima da nossa torta. Então coloquei uma quantidade bem generosa mesmo de morango, porque aquele azedinho do morango fica espetacular nas nossas receitas. E eu adoro também esse jeitinho que o morango sabe assim? Ele é gostoso, azedinho e traz um sabor, assim, um equilíbrio bem legal para nossas receitas. O legal também assim desse creme patisserie é porque ele não é muito doce, então nós fugimos daqueles recheios muito de leite condensado, sabe?
Então aqui nós temos os nossos morangos. E para trazer um pouquinho de charme extra, uma coisa que eu gosto de adicionar também são os tomilhos. Então eu gosto de pegar um pouquinho dessas folhagens do tomilho e eu jogo aqui em cima da nossa torta, em cima do nosso morango, em cima do nosso creme pâtisserie. Ele não tem um sabor forte que vai roubar o sabor, não tem. Ele tem um sabor bem legal mesmo assim, que vai trazer uma complexidade, um saborzinho extra para o nosso preparo. Se você quiser, você poderia estar passando também o gel de brilho. O gel de brilho ajuda bastante, mas como vai ser uma consumação rápida aqui em casa hoje, porque todo mundo gosta de torta de morango, não tem essa necessidade. Mas se você for fazer para venda, vai fazer para um dia para o outro, o gel de brilho vai ajudar bastante. E cuidado quando trabalhar com morango fresco, porque morango fresco é altamente perecível. Então de um dia para o outro já estraga, já começa a dar aqueles mofinhos. Então por isso que é interessante fazer essa decoração somente no dia que vocês for consumir. E a nossa torta de morango ficou pronta, então observem como ela ficou bem bonita, bem apetitosa mesmo assim. A textura dela tá uma textura assim, crocante, então nós vamos experimentar para poder ver como que ela ficou. Pessoal, eu agradeço a companhia de vocês e agora eu vou ficando por aqui com a minha torta de morango. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para acompanhar as próximas receitas. Vou ficando por aqui e tchau! Ficou ótima.